chamar um palestrante agora. Ele é fenomenal, conhecido aí do mercado mundial. Galera, a gente está chegando aqui nos finalmente. E, na verdade, eu vou fazer só um rápido pitch aqui relacionado a vendas. E por quê? Olha só, o professor Afonso disse que a figura mais importante do negócio, quem que é? É o acionista. E o que um acionista quer num empreendimento? O que um acionista quer num negócio? Resultado. E o resultado nada mais é do que quando você atinge os seus objetivos através dos seus indicadores e metas relacionadas a quê? A venda. Tem um ditado que eu gosto muito, tem uma frase que eu gosto muito, tem um dialeto popular, seja lá o que for, dentro do mercado imobiliário, que eu gosto bastante, que diz o seguinte: ou você está vendendo, ou você está ajudando alguém a vender. Isso. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para melhorar o processo, é para melhorar a performance, para que em algum dado momento a gente faça o que mais? Venda. Todo mundo está aqui para vender. Ninguém está aqui. Pô, no final das contas, o que é? Quando o Marcelo veio aqui e falou do 0 ao bilhão, como é que ele chegou no bilhão? Nada? Tendo uma ideia? Não, teve que vender. Você que está aqui é incorporadora, no final das contas, você tem que fazer o quê? Tem que vender. Quando você está aqui é construtora, no final das contas, você tem que fazer o quê? Você tem que vender. E venda, né? E seja qual for o seu segmento, a sua atuação, você tem que constantemente estar pensando em venda, venda. E quando a gente fala de venda, a gente naturalmente vai falar do quê? De performance. E o grande desafio que tem é que quando a gente fala de performance, ou a gente está falando que nem a gente estava falando de planejamento estratégico. Venda é um negócio. Está aqui a Janaína, que além de cuidar de outras áreas do Instituto, lá na Consultora Souza Araújo, também cuida da área de pessoas. E aí a gente fala lá uma frase, professor Buzzarello, que a gente escuta muito, né, nas suas palestras. E eu tenho falado muito lá para as pessoas. Esse dia a gente estava precisando contratar um staff de vendas. E aí a gente mandava lá para a Janaína para fazer o teste comportamental. E aí vinha, às vezes, o feedback que vinha, né, da consultoria que nós temos de recurso humano. Começava assim: olha, esse aqui de manhã ele quer ser empresário, à tarde ele quer ser funcionário público. Se é uma pessoa para ser na área de vendas, essa pessoa não vai ajudar. Um exemplo. Aí, quando você passa para o time que está contratando lá, um coordenador, por exemplo, puxa, mas não sei o quê, cara, é difícil achar. Aí eu falo a frase que o professor Buzzarello, né, fala bastante nas suas palestras. Se você decisões difíceis vão gerar tempos fáceis. Decisões fáceis vão gerar tempos difíceis. Por que isso? Porque na cabeça, a azeitoninha, às vezes, das pessoas, ele vai falar assim: não, mas põe esse aí, cara, tá precisando, o plantão tá vazio, tem que colocar gente. Se a gente não vender, ó, seguinte, se não entregar resultado, eu falo assim: olha, quer tomar decisão fácil? Você vai ter tempo difícil. De igual modo, numa operação lá que a gente tem, cara, passou um monte, precisava contratar um coordenador e precisava contratar um supervisor. Demora, o cara, cada vez que fala, ó, recebi o resultado. O cara já olhava para mim: e aí, o que deu? Aí eu falei: ó, não deu bom não. Ó, recebi o resultado, não deu bom não. E aí quando eu falava: ó, recebi o resultado, deu bom. Moral da história, tem uma regional que a gente tem lá que fazem 3 meses que entrou lá uma equipe, 3 meses que bate meta. Você não vai bater meta com gente ruim. E ruim, gente, não estou falando de técnica, não, estou falando de comportamento. Você não vai bater meta com gente que chega lá no plantão. Uma vez eu fui no plantão de um cara que já não estava mais com a gente. Um dia eu cheguei lá do nada. E de repente cheguei lá, falei, cara, olhei, vi corretor, vi tudo. Cadê o chefe aqui? Cadê o cara que tem que estar aqui mais cedo inspirando todo mundo? Chega às 10 horas. Como é que a equipe vai performar com a referência de liderança de uma pessoa que chega às 10 horas? Então, vou falar um pouquinho aqui. Isso aqui eu nem ia fazer, mas é algo que eu estou fazendo há 2 semanas. Por quê? Uma dificuldade lá na operação. E aí uma coisa que eu falo muito pro Alan e falo bastante, né, para eles, para o Rodrigo, que é o seguinte: Imóvel Versa é o seguinte, você tem que ensinar o que você mais sabe fazer.
Não adianta a gente vir aqui e falar assim, gente, vou falar para vocês uma coisa agora, tal. O que você já fez sobre isso? Eu tenho um amigo que fez. Não, você tem que ensinar aquilo que você sabe fazer. Você tem que ensinar aquilo que, de fato, você tem uma experiência para poder produzir na outra pessoa. Ou, se não, ao menos trazer uma conexão de alguém que já passou por aquela dor. Senão, fica na teoria. Então, vou ser bem rápido e objetivo aqui, porque não tem como vir para um evento igual esse e não falar um pouquinho de venda. E eu vou trazer um critério um pouco operacional, mas com o objetivo de tratar muito na questão da estratégia e da gestão. Porque você não pode chegar no final do dia, no final do mês, falar de venda, né? Sem entender como que o seu resultado foi obtido. Porque venda, gente, não é um número estático. Tem gente que fala, eu vendi bem. Vamos ver. Rapidinho. Vou ser bem dinâmico. Opa, aqui. Vamos lá. Primeira coisa, gente, nós precisamos fazer as nossas definições macros. Você não consegue estruturar uma operação se você não definir algumas diretrizes, principalmente quando você define estrategicamente a sua força motriz. Seu motor, cara, como é que eu vou atuar? Decisão macro é quando você olha o processo e fala assim, como é que eu vou vender essa bagaça? Porque o grande erro que acontece é o seguinte, tem um empreendimento aí, que nem o pessoal de manhã disseram aqui, tem a imobiliária e tem a house. É o seguinte, põe a imobiliária lá, chama corretor, lota o plantão lá, precisamos vender. Vamos, gente, precisamos vender, vamos lançar semana que vem, porque já está atrasado, atrasou o RI, e o que a gente mais precisa agora é vender. E aí sai aquela correria, tá bom, mas aí vamos lá. Eu preciso, então, definir o que eu quero. Você viu aqui de manhã que o Vituso estava dizendo como que ele quer vender, o Nicolas dizendo que está trazendo um pouco das suas vendas de terceiros, porque precisa equilibrar o negócio, precisa posicionar o produto. Então, uma definição simples, macro. Vendas próprias e venda terceira. Quem eu quero que venda? Senão a gente não pode chegar no produto, gente, vamos vender. Mas vender, isso não é estratégia. Isso não é uma definição. Eu tenho que saber o que eu quero de venda própria e de vendas terceiras. Como? Vamos pegar uma suposição aqui, 50% de cada. Tá bom, então, a house vai vender 50%. As imobiliárias, obviamente, 50%. Tá, vendas próprias, tá. Não basta dizer, olha, vamos vender 50% com a house. Mas isso é uma informação muito subjetiva. Porque se chegar no final do mês, nossa, a gente vendeu 30%. Por quê? E aí vem uma frase que eu chamei esses dias ao pessoal lá e falei, eu não vou mais perguntar como. Porque quando eu pergunto como, é sinal que eu não sei. Como é que estão as vendas? Essa é uma pergunta. Se você está aqui e estiver perguntando isso, tira do seu vocabulário. Você tem que chegar na sua equipe, você tem que chegar no seu projeto e dizer, por que é que as vendas estão assim? Porque quando você pergunta por quê, é sinal de que você já sabe como elas de fato estão. E não, me conta aí como é que está o lançamento lá. É um perigo. Bom, vamos imaginar aqui que eu defino aqui de leads, ou seja, estou falando das vendas próprias. Eu quero fazer 60% do tráfego pago. Eu quero que 60% das vendas que a house for fazer seja de tráfego pago, dos leads. Por que eu tenho que criar essa diferenciação? Por quê? Aqui só faltou um M ali, não é passagem. É passagem. Eu quero definir aqui, não, ele que saiu aqui a configuração, está ali de baixo. Então, eu quero que 60% seja do on, 20% eu quero que seja de passagem. Por quê? Porque a consultora vai lá, faz um plantão, faz um PDV maravilhoso, não passa ninguém. E aí, se você não conseguir mensurar isso, como é que você vai fazer uma campanha assertiva para levar o público lá? Aí você tem que entender. Peraí, o meu plantão é final, é meio? Porque aí você, às vezes, decide fazer um plantão onde não passa ninguém. E aí você gasta R$1 milhão para fazer um plantão com decorado, para no final das contas não fazer nenhuma venda de passagem espontânea? Tá errado. Tá jogando dinheiro fora. E tá bom. Só que eu não posso depender somente disso. Eu tenho que fazer com que o empreendimento, que os corretores, ele faça a sua oferta ativa, ele empreenda. O corretor tem que ser empreendedor. Ele tem que mobilizar de uma forma com que ele empreenda a venda. Senão ele fica lá, principalmente o da house, ele fica o quê? Esperando. O lead não chega? Alguém já passou por isso? Não está chegando o lead, mas ele está chegando. E o corretor, principalmente o da house, ele vai ter o seguinte comportamento. Ele sempre vai esperar achando que o próximo lead é o melhor. Liguei, mas não atendeu. Você ligou quantas vezes? Uma. Peraí, você ligou uma vez e já? Não, gente. Liga. Tem que ter um procedimento. Depois eu falo um pouquinho aqui, que é a parte de gestão. Ok.
De igual modo, eu preciso fazer com as imobiliárias, porque eu não posso pura e simplesmente chamar as imobiliárias e falar assim, olha, eu queria que vocês fizessem 50%. Quem vai fazer? Quantas imobiliárias vão fazer? Eu vou monetizar ou não essa imobiliária? Eu vou fazer com que ela leve público até o PDV ou não? Eu vou permitir, eu vou exigir, eu vou criar alguns meios e critérios para que ela possa também ser monetizada para levar cliente ou não? Isso é estratégia. Senão, eu não posso, por simplesmente, depois chegar, marcar reunião com todas as imobiliárias. Gente, é o seguinte, estou chamando vocês aqui porque esse mês a gente tinha que fazer 10 vendas de imobiliária e vocês estão aqui e fizeram 2. Isso não vai significar absolutamente nada. Bom, sem desconsiderar o viés, é o seguinte, pessoal. Marketing e crédito. Tá? Eu não estou focando nessas duas variáveis aqui, porque isso vem da viabilidade, mas sempre olhar o ponto de vista do marketing e do crédito. Porque eu não posso pensar em vendas sem olhar esses dois vieses. Porque não adianta também você falar, eu quero vender 50% pela house, quanto que você vai investir em marketing? Não, não precisa de marketing, o meu plantão é o melhor, a minha estrutura é melhor, o meu produto é o melhor. Isso é utopia. A venda ela é provocada, ela precisa ser estimulada. Né? E infelizmente tem muitos empresários, muitas incorporadoras e consultoras que acham que o cliente vai comprar seu produto porque você tem uma paixão enorme por ele. Falou, cara, esse produto, esse terreno, ele é lindo. Olha aqui, ele é perto do arco da inovação, isso, aquilo, esquece. Esquece. Você precisa pensar numa estratégia de como promover isso. Achar que a coisa vai acontecer de forma, né, natural, não existe. Ainda mais agora que nós estamos num momento de um aquecimento muito forte do mercado imobiliário. A competição é muito grande. Se você fizer mais do mesmo, o seu resultado vai ser igual ou pior do mesmo. Você tem que se diferenciar. E aí, que nem a gente falava aqui hoje, já viu campanha imobiliária? Tudo igual. Chegou o residencial Floradas de São José, o mais aguardado lançamento da cidade. Condições imperdíveis, na melhor localização, o lançamento mais esperado. Olha, com parcelas que cabem no seu bolso. São 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro. E olha, o decorado está fantástico. Venha visitar. Qualquer esquina você vai achar esse mesmo argumento. E aí é que foi dito aqui, né? Já por várias pessoas. E aí você tem que começar a gastar mais dinheiro, por quê? Está todo mundo falando a mesma coisa. Você não tem instrumento nenhum de defesa, porque está todo mundo falando a mesma coisa. Bom, aí vamos lá, definições micros. Aí aqui vem o micro, porque se eu tenho macro, e agora quais são as definições micro? Eu vou pegar uma coisa, ela é muito operacional, só para chegar no objeto da minha fala principal, o que é gestão. E o que é? Os desdobramentos das ações e movimentações. Como eu quero que aquele percentual macro seja atingido. Porque não basta pegar e dizer, vamos à guerra. Tá, com qual arma? A gente vai atacar quem? Vai atirar como? Vamos em quantos? Não, vamos lá, gente. Vamos para a guerra. Vamos para o pau. Vamos lá. Não, não é assim que funciona. Você precisa ter uma definição macro. Vamos pensar numa micro bem simples. Puxa, funil. Ah, meu Deus do céu. Já ouvi muita gente falar de funil de vendas. Tá bom. Só que vamos pensar aqui numa análise bem simples. Primeiro, e por que eu coloquei semana? O grande erro que as empresas, ao meu ver, cometem é que o cara fica olhando a meta do mês. Ó, esse mês a gente tem que vender 30, hein? A gente tem que vender 30, tá? Se você tem que vender 30, você tem que vender 1 unidade por dia. Hoje é que dia? Dia 4. Você já vendeu quanto? Nenhuma. Aí quando ele pensa na meta do mês de 30, não fica mais pesado? Então, primeira coisa, gente, desdobra. Venda é uma evolução diária de uma estratégia aplicada. Venda não é você pensar no mês. Venda é você pensar no dia. O que você vai fazer hoje para, no final do dia, potencializar as probabilidades de venda que você vai gerar. Porque senão a gente fica lá, hoje como é que foi? Hoje é segunda. A segunda normalmente já vem aquele pensamento errado. Segunda-feira normalmente é mais fraco, né? Ninguém aparece no plantão. Então, o que a gente faz hoje segunda? Aí fica lá, corretor, olhando para o celular, o coordenador chega às 10h30, ninguém, não, mas hoje é segunda. Não, hoje é dia de fazer resultado. Então, vamos pensar aqui, imaginando aqui que a gente criou uma estratégia seguinte. Imagine você que você tem 100 leads, pensando aqui só para hipoteticamente falando, e você define, por definição, você fala, eu quero que 70% dos meus prospects seja transformado em quê? Em agenda. Vou fazer um trabalho para que seja transformado em agenda. Então, teoricamente, seriam 70, que aqui está desconfigurado aqui, mas são 70. E eu falo, eu quero que 50%, tá? Dessas 70 unidades, ou seja, 35 ou 35%, tá? Seja transformados em quê? Em visita.
E aí eu falo, tá bom, e eu quero que dessas 35, tá, agendas, eu quero que transforme em crédito. Vamos pensar aqui quem está fazendo uma aprovação de um financiamento na planta. Eu quero transformar em crédito. Ou mesmo não. Ou mesmo um médio padrão, eu falei, eu quero aprovar a documentação para o cliente comprar. E aí, assim por diante, você vai criando, eu quero que desse 50%, o restante, eu quero que mais 50% disso transforme-se em proposta, e ao final eu quero que 20%, ou seja, eu tenho que gerar na semana 1,8 ou 2 vendas. Então, partindo do pressuposto de 10 vendas que deveria ser gerado, eu crio esse funil. Gente, no papel tudo funciona. Tudo fica lindo. Aí você joga isso aqui no BI, voga, o pessoal, dashboard, não sei o que, coloca. Fica maravilhoso, tá? Beleza. Só que daí na prática, você começa a ter o seguinte resultado, né? Uma coisa importante, como é que eu construo isso? Gente, uma coisa desses percentuais que estão aqui. Mas qual referência que eu uso? Gente, use 3 referências, ao meu ver. O histórico. Olha a sua amostragem. O que eu tenho nos últimos 2 anos? Qual foi a minha eficiência em funil de venda? Aquele lançamento, aquela região. O pior erro que eu vejo cometer nas operações é quando a gente usa referência de mercado para uma aplicação numa cidade que não tem nada a ver com aquela referência que você utilizou. Você tem que ter uma amostragem da qual é a sua realidade. Você viu aqui, às vezes você tem um empreendimento que você vai falar, cara, aqui não funciona a passagem, ninguém passa aqui. Ou às vezes você vai falar, não, aqui eu faço a maior parte das minhas vendas, 75% com imóveis terceiros. Então, usa histórico, usa o padrão e usa concorrência. Padrão, mercado. Concorrência. Olha o que o seu concorrente está fazendo. O pior erro que eu vejo, que muitas vezes a gente comete, é o seguinte, eu fui bem pra caramba esse mês, foi bem? Tá, e o concorrente? Aí, peraí, será que você foi bem? Ou será que o mercado houve um fenômeno da qual todo mundo foi bem? Porque, vamos dar um exemplo, se você mapeia o concorrente e cada um você vendeu 10, o concorrente 12, o outro 14, o outro 15, e a sua meta fosse 10, você ia chegar lá contando, bati a meta, Mas o seu posicionamento, o seu market share em relação aos seus concorrentes, você foi o 4º colocado. Então, na verdade, você não bateu a meta. Você perdeu a oportunidade de vender mais, porque houve uma movimentação no mercado que você não soube aproveitar. Isso, como que você identifica? Fazendo um mapeamento. Eu tenho que olhar para o concorrente. Eu tenho que olhar o que ele está produzindo, o que ele está operando. Tá, e vamos pegar aqui, aqui é um grau de referência. Então, ele tinha que fazer 70%, ele faz 50%. Já começa a ter o gap ali. E vamos imaginar que ele tinha que fazer, então, nas visitas, 80%. Aí, o que acontece? Eu tinha uma perspectiva de fazer 50% de aproveitamento, de agendamento para visita. Só que, mais do que superou os 50%. Eu estou performando 80%. Então, eu aumentei esse número. Eu estou com 40 visitas acontecendo no plantão. E aí aqui eu venho com crédito, 50%. Então o crédito foi lá e eu tive um aproveitamento. Ao invés de ter 50% apenas, eu tive 25%. Então quando eu olho na visita e no crédito aqui, eu tive uma performance melhor. Só que na proposta, o objetivo era ter 20%, eu tive apenas 5%. Então eu tive uma queda brusca de proposta. E consequentemente eu não tive nenhuma venda. A expectativa era ter 1,8%. Aí é que entra a primeira questão, gente. Que é quando a gente vai olhar para a gestão, e aqui eu já encaminho para o encerramento dessa minha fala bem rápido. Vamos lá. Quando você vai fazer gestão, é óbvio, um produto para ele ser vendável, ele tem que ter preço, ele tem que ter uma boa localização, ele tem que ter uma boa condição, e o produto, obviamente, tem que ser bom. Os 4 P's. Só que sabe o que muitas vezes acontece? Uma vez isso aqui tá bom, só que se eu não tenho as pré-definições, sejam macros e micros, sabe o que acontece? Eu começo a não olhar isso daqui e eu não consigo fazer gestão. Sabe por quê? Porque daí eu começo a ter uma dificuldade na operação e não sei onde está o problema. Num exemplo igual a esse anterior que eu mostrei aqui, é o seguinte, eu estou performando bem na visita e no crédito. As pessoas estão chegando no plantão, elas estão visitando, elas estão entregando a documentação. Só que eu não estou conseguindo transformar
crédito em proposta. Por quê? Pode ter uma relação, o preço está maravilhoso. Só que daí o incorporador fala assim, o que ele não conseguir de financiamento tem que pagar em 12 vezes. Aí o cliente chega lá e fala assim, olha, eu gostei do produto, vim aqui, o preço está bom, mas aquilo que eu não consigo financiar, 10, 20, 30%, eu tenho que pagar só em 12 meses. Ele não consegue porque não cabe no bolso dele. Então, se não houver esse detalhamento e identificar aonde está o seu problema, você não vai fazer gestão. A outra está relacionada a quê? A pessoas. Gente, venda nada mais é do que a frequência de energia constante no processo. Frequência. Você já viu uma hidrelétrica? Aquelas bobinas, né? Ela só funciona quando há uma carga excessiva de água. Por que o pessoal às vezes desliga lá as hidrelétricas às vezes? Porque não tem água suficiente para poder gerar energia. E muitas vezes o que existe no processo de venda nada mais é do que isso. Falta energia no processo. E que é essa falta de energia? Pessoas não sabem fazer gestão. E aí, vamos dar um exemplo naquele modelo aqui. Eu tenho um problema aqui de o corretor que não sabe fazer o fechamento da proposta. E sabe o que muitas vezes acontece? Alguém chega lá e fala assim, tem que investir mais em marketing. Aí alguém vai lá e fala assim, tem que aumentar a comissão. Quando de fato o problema ali é que é o seguinte, o corretor não está sabendo fazer a mesa com o cliente. Então você, se não tiver pré-definido o seu modelo macro e micro de operação, você sai atacando aquilo que de fato não precisa. Isso vai fazer com que a sua operação, você entenda o que está acontecendo. Porque se você vai no médico e chega lá no médico, né? Quantas vezes você já viu uma notícia que às vezes o cara fala, paciente vai ao hospital com dor de cabeça e é operado do estômago. Por quê? Porque não foi feito um diagnóstico correto. E o que nós precisamos fazer na operação de venda? Para agir rápido. E venda não dá tempo. Venda você tem que agir rápido. Seja no modelo de pessoas, seja em processo, seja em ferramentas, seja em inovação. Não dá tempo. Você não tem tempo. Só que para fazer esse ajuste de rota rápido, você tem que saber onde que de fato está o problema. Senão, você fica agindo de forma empírica. O que é empírico? Empírico é quando você vai no pronto atendimento e o médico olha para você e fala, o que você tem, meu filho? Doutor, eu não sei, doutor. Uma dor no estômago, assim, ele olha... Tá bom, deve ter sido alguma coisa que você comeu. Vai ali, toma um sorinho ali, toma alguma coisa ali, tá ótimo. Agora, se ele quer uma análise mais profunda, o que ele faz? Ele pede para você um exame mais profundo. Então, gente, eu encerro aqui só dizendo uma coisa muito importante, tá? Quem não entende o movimento, eu gosto dessa frase, não analisa o resultado, mas eu acrescento, não gerencia. Se você não entende o movimento, esquece, o resultado não significa nada. Ah, eu bati a meta esse mês, como? Ah, eu atingi o resultado, como? Se a movimentação de fato foi eficiente, aí você consegue analisar o resultado. Olha, eu bati a meta, eu gastei X de marketing, eu consegui ter um aproveitamento X no funil de vendas, eu consegui melhorar o meu processo, eu entendi toda a movimentação do processo. Aí você consegue fazer gestão e melhorar o seu processo. Fora isso, vai ser troca de ideias, opiniões. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E nesse sentido, vai ficar opinião versus opinião. E opinião por opinião, o mais forte vai ficar com a dele e o mais fraco vai ter que engolir. E aí você vai sair provavelmente dessa reunião tendo que investir mais dinheiro ou mais recurso ou atacar aquilo que de fato não é o problema. Então, vendas nada mais é do que entender o movimento, como o resultado está sendo, né, literalmente falando, construído e alcançado. Beleza, pessoal? Era só um gatilho bem rápido que eu queria falar de vendas com vocês. Agora, obrigado.